Pod Projeto, a história e as histórias da Projeto pelo Quase Sem Pauta. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Projeto, o podcast da Escola Projeto com curadoria do Quase Sem Pauta. Quase Sem Pauta é o podcast de duas grandes amigas jornalistas, eu, a Matos, a Porto, aqui do meu lado, e a gente, durante a pandemia, a gente resolveu transformar em podcast uma coisa que a gente adora fazer, que é conhecer novas pessoas, conversar, fazer novas amizades. Aí nasceu Quase Sem Pauta. E a gente tem muito orgulho de estar neste projeto junto com a Escola Projeto, Pod Projeto, né, Porto? Isso aí, Lúcia Matos, muito bacana essa iniciativa, né, que as gurias da Projeto nos confiaram também de trazer essas notícias, trazer as informações, trazer todo o conteúdo das pessoas que fazem, que já fizeram, que fazem e que seguem fazendo a Escola Projeto. Uma escola que nasceu no final do ano de 1988, quando a Beth, a Neca, na época, juntas com a Nete, né, as irmãs, 3 irmãs professoras, sócias, entraram no imóvel da Paulino Teixeira e transformaram de uma casa residencial em uma escola que foi crescendo e cresce cada vez mais e agora está aqui conosco no Pod Projeto, né, Lúcia Matos? Num primeiro momento, uma escola de educação infantil, na época era pré-escola que a gente falava, depois em 92, introduzindo os anos iniciais do ensino fundamental e chegando até a primeira turma da 4ª série no ano de 95, uma escola que virou referência, modelo aqui em Porto Alegre, virou sinônimo de qualidade e que em 2023 celebra a sua nova e única sede única da Projeto agora na Avenida Ipiranga 585 no bairro Menino Deus. Isso, né? A gente tem muito orgulho dessa parceria entre a Escola Projeto aqui de Porto Alegre e Quase Sem Pauta. Até o final do ano, a Matos e eu, Lúcia Porto, a gente vai conversar com as educadoras, as coordenadoras, as professoras, mães, pais, familiares, parceiros, todos os envolvidos no dia a dia da escola. Para conhecer melhor as ações que fazem da Projeto uma escola mais especial, a cada 15 dias, sempre às terças-feiras, um episódio novo vai estar disponível no canal do YouTube da Escola Projeto. O canal, que aliás vocês podem ver passando aqui abaixo no vídeo, a gente já te convida para te inscrever conosco, ativar o sininho para não perder nenhuma das atualizações e sabe, né, se tu curtiu o episódio, passa adiante para os amigos. Pois é, a gente começou conversando com a Neca Baldi, sócia fundadora, diretora administrativa da Projeto, e com a Andréa Paim, a Deia, que é coordenadora de Educação Infantil e primeiro ano do ensino fundamental da Escola Projeto, sobre história e a construção permanente da Escola Projeto, né? Uma escola incompleta, entre parênteses. E hoje, nesse segundo episódio do Pod Projeto, a gente vai falar das cenas, imagens de escola, arte e educação para pensar a escola de outros modos. Então a gente recebe hoje com muita alegria a Débora Fischer e a Luciana Grupelli Loponte. Muito bem-vindas, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Ótimo. Bem-vinda, gurias. Bem-vindas, sejam bem-vindas ao Pod Projeto. Bem, a Débora Via Fischer é coordenadora pedagógica da Escola Projeto. É mestre e doutora em educação pela URGS, Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, especialista em educação psicomotora, licenciada em pedagogia, com habilitação em pré-escola também pela mesma Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalha no projeto desde a sua fundação, então vai ter muita história para nos contar, com certeza. Atua como professora de educação infantil e ensino fundamental 1. Desde 2018, a Débora é coordenadora pedagógica na escola. É pesquisadora também do Arteverso, um grupo de estudo e pesquisa em arte e docência pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do SEM, Currículo, Espaço e Movimento, um grupo de estudo e pesquisas da Univates de Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul. Já a Luciana Grupelli Loponte, é doutora em educação, professora da área de arte da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também mãe na Escola Projeto. Bem-vindas, meninas. Obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada. Eu vou Obrigada, começar, um prazer, então, gurias. Eu vou começar com a Débora, com uma pergunta bem básica, mas eu acho que
tu deve ter muita história para contar. Eu quero saber de ti como é trabalhar numa escola que é uma referência e que é sinônimo de qualidade em Porto Alegre. Ótima pergunta. Gurias, eu tenho 35 anos de trabalho na Escola Projeto, né? Tive outras experiências em educação, escola pública, outras escolas privadas também, mas sempre com a Projeto junto. Então, o que eu posso dizer? A Projeto é minha vida, né? É parte muito importante da minha vida, é parte da minha formação pessoal e profissional, e é tudo. Eu passo mais horas na Escola Projeto do que na minha casa. Então, é uma delícia, é um espaço que sempre me mobilizou muito. Quando eu terminei a faculdade de pedagogia, o Projeto estava nascendo, eu trouxe meu filho para Projeto, assim, da primeira turma da escola, e quando me formei, bati lá no portão e disse: ô Neca, mãe tem chance de ser professora nessa escola? E a Neca, não sei, pensa com carinho, pensa lá. E aí me chamaram, em seguida, assim, em janeiro do ano seguinte, e eu já comecei a trabalhar na escola. Para mim, a Projeto é um espaço de muita abertura de pensamento, é um espaço em que eu consigo viver a educação do jeito como eu imaginei a minha vida inteira, do jeito como eu penso que pode ser uma escola. Não é uma visão romântica, né? Não é fácil pensar o pedagógico de uma escola, a gente tem momentos mais difíceis, mais tensos, enfim, mas é uma delícia porque é um espaço aberto para pensar a educação, e para mim isso é básico. Bom, então vamos aproveitar agora a experiência da professora e coordenadora pedagógica e vamos perguntar assim para uma mãe que não é só uma mãe, porque também tem super qualificação junto, então vamos perguntar para essa mãe, área, né, Porto? Na área, né? Vamos perguntar para essa mãe especialista, assim, como é que a mesma pergunta, né, que a gente fez para a Débora, só que por uma outra visão. Como é ser uma mãe da Escola Projeto? O que a Projeto tem de diferente, Lu? Bom, primeiro dizer assim que eu também sou líder do grupo de pesquisa que a Débora participa, e eu orientei a dissertação de mestrado e a tese de doutorado da Débora. Então, eu já acompanho o Projeto há muitos anos, assim, sempre com uma referência, né, de qualidade, a relação com as artes, né, muito forte, isso sempre me chamou a atenção, e no período de convivência mais intensa com a Débora, como no PPG Edu, o Programa de Pós-Graduação em Educação, eu conheci mais ainda, né, os bastidores da escola, enfim, né, como a escola funcionava. Em 2019, me tornei mãe por adoção, e eu imaginava assim, a única escola possível, né, seria Projeto. Então, meu filho ingressou na educação infantil e está no 4º ano hoje, né? Então, agora eu estou vendo a Projeto de outra perspectiva, né? E me encantando assim com as possibilidades, vendo o desenvolvimento do meu filho, né? Com as artes, com o teatro, com o modo de aprender, né? Então, são duas experiências: a experiência de alguém que conhece da área, que já admirava a escola, e alguém que está vivendo a escola por dentro, né, e vendo todo o desenvolvimento que meu filho está tendo, e as possibilidades de criação, principalmente, que ele tem com a escola. Então, são duas perspectivas, né. Bom, eu queria perguntar para vocês, professoras, como é que funciona essa pesquisa que vocês fazem, esse grupo de pesquisa de vocês dentro da Projeto? O grupo de pesquisa não é da Projeto. É, né? Da URGS, né? É da URGS, né? Uhum. O grupo de pesquisa chama Arteversa, é o grupo de estudo e pesquisa em arte e docência. Então, a gente desenvolve vários projetos de pesquisa, principalmente pensando na formação docente e tendo como dispositivos arte contemporânea, as práticas artísticas contemporâneas, e pensando na formação estética dos docentes, a importância dos docentes aprenderem também com os movimentos que a arte proporciona, né, como a arte provoca modos de pensar de maneiras distintas. E temos um site, que é o site do Arteversa, que tem apresentado regularmente artistas contemporâneos, tentando transformar essa linguagem que às vezes é muito... pode ser um pouco difícil, né, para professores, de forma acessível, de forma que o professor se sinta, se identifique, né, com as propostas, que possa pensar a partir dessas questões trazidas por diferentes artistas, né.
Então, sempre ligando a arte e a docência. A arte e a docência, né? Não nem sempre diretamente, mas assim, trazendo questões para o professor pensar sobre temas distintos, sobre as práticas pedagógicas. Então, a gente já tem tido várias ações, né, desde 2015, e isso tem muito a ver também com o que a Escola Projeto faz, né, que a Débora, né, vai poder falar melhor, né, de trazer o artista para a escola, de desenvolver trabalhos que não sejam aqueles trabalhos de cópia do artista, o trabalho instrumental com o artista, mas pensar essas práticas artísticas contemporâneas como movimentos que te fazem pensar, que fazem estabelecer relações diferentes, né, no dia a dia, no cotidiano, um pouco essa ideia. Usando a arte mesmo como um instrumento mesmo para o trabalho da educação, né, gurias? Débora, e como é que funciona isso? Como é que essa responsabilidade de tentar entrar nesse campo, especificamente pensando na educação infantil? Então, só retomando um pouquinho, acho que conversando um pouco sobre o Artversa, tem uma aba do site que chama Coleção de Artistas. E é um espaço muito bacana, a gente trabalha muito na perspectiva, a gente abre o site do Artversa na escola e busca os artistas que nos interessam, de acordo com os estudos que a gente está fazendo, e ali tem, assim, apresenta o artista, tem perguntas que a gente pode ir se fazendo enquanto conhece o trabalho do artista, então tem um lado, né, Lu, bem educativo também, bem didático, bem pedagógico, porque esse grupo, ele é formado por pessoas que estão relacionadas de alguma forma com a educação, né, e trazer isso para a escola é isso, assim, é um desafio. A gente busca trabalhar a questão da arte contemporânea, justamente porque a arte contemporânea é essa abertura de pensamento, a gente chama da arte como uma plataforma de pensamento, né? Não é a arte utilitária, não é a arte para fazer tal coisa, a arte para dar conta disso, mas é a arte como possibilidade de compreender o mundo. A arte contemporânea nos traz para pensar as coisas do mundo hoje, do nosso tempo, né? Então, é muito importante pensar o currículo da escola com essa atitude de artista. Nossos professores não são formados em arte, não é disso que a gente está falando, eles são pedagogos, mas a gente trabalha com eles na perspectiva de uma atitude artista, essa atitude de investigação, de se fazer perguntas que a gente não fez ainda, porque as perguntas que a gente já sabe a resposta, para que fazer? Né? E historicamente na educação a gente aprendeu um pouco isso, assim, a gente meio que cerca, né, o conhecimento, a gente faz isso porque a gente já sabe onde vai dar. E, no caso desse trabalho, pensando como modo de arte a escola, a gente propõe que os professores também se libertem um pouco dessa coisa engessada e que consigam, aprendendo com os artistas, aprendendo com a arte contemporânea, a pensar aulas mais atraentes, mais leves, mais instigantes, mais desafiadoras, para eles também, que dirá para as crianças, né? Então, essa abertura de pensamento que eu acho que é a grande sacada e é o grande desafio de pensar o pedagógico de uma escola. E isso para além das aulas de artes, né? Pensar uma aula de matemática de um outro jeito, é pensar uma aula de ciências humanas de outro jeito, é pensar um modo de ler um texto de outro jeito e tornar mais atraente, mais próximo do pensar contemporâneo, né? Acho que é pensar a escola de outro modo, como é o nome do nosso episódio, né? Então eu queria perguntar para a Lu, como é que a arte facilita e ajuda nessa outra visão, ou nessas outras visões, né? Sim, é um pouco, né, isso que a Débora trouxe, e é importante a gente lembrar, assim, como muitas escolas de educação infantil ou escolas iniciais lidam com arte, né, principalmente nessa faixa etária. Às vezes a ideia é assim, por exemplo, agora estamos, né, no Dia das Mães, então as escolas estão repletas, né, Débora, a gente já vem conversando, né, dos coraçõezinhos, todos pintam o mesmo coraçãozinho, todo mundo traz o mesmo, então é aquela coisa assim, ou, por exemplo, pega um artista e aí todo mundo copia aquele artista, a gente vai nas paredes das escolas, eu supervisiono estágio, né, de artes visuais em muitas escolas, então a gente vê aquelas paredes repletas dos desenhos, todos iguais, né, a gente vê que não tem possibilidade, o aluno não tem possibilidade de criação, né.
E de artistas assim, distantes, digamos assim, às vezes, né? O Van Gogh, Picasso. Os campeões público, né? De audiência são, Van Gogh, Picasso, a Tarsila do Amaral, Romero Brito, né? Esses são os artistas que são... A Frida Kahlo agora também tem aparecido. Eu contei para a Lu, eu trabalho, faço algumas aulas na Univates, né, na universidade, dou algumas aulas, e a última aula era sobre que arte entra na escola, era o nome, assim, da conversa. E eu inverti, eu botei que arte não entra na escola. Né? E comecei perguntando, porque será que eu tinha trazido o tema dessa forma? Eles, sei lá, tu vai trazer, sei lá, para pensar outras coisas e tal. Eu digo, tá, então vamos começar pela pergunta, que artistas vocês têm trabalhado? E aí foi isso, assim, Van Gogh, Miró, Romero Brito, muito e tal. Lá pelas Frida Kahlo eu já achei até, já, né? Mas deu problema lá na escola, porque acharam que a Frida Kahlo era muito forte, tinha toda uma história. Eu digo, gente, mas é isso, assim, a arte contemporânea, ela vem para desestabilizar, ela vem para nos falar de coisas que talvez de outras formas a gente não conseguiria falar. Mas claro que a gente faz escolhas, a gente pensa eixos de trabalho, a gente faz recortes, porque depende da faixa etária também, a possibilidade das crianças se apropriarem e compreenderem, né, e fazerem suas inferências também. Mas isso, assim, a arte contemporânea ainda está num lugar de que parece que, embora ela seja acessível porque ela traz para pensar a vida, né, ela ainda parece que está num lugar que as pessoas não acessam. Então, o movimento da Arteversa, né, Lu, ele tem a ver com isso também, de tornar esse modo de pensar a arte mais próximo da gente, porque ele é a vida, é da vida que a arte contemporânea fala. E né? com outros artistas, que é o que tu estava trazendo, né, Lu? Sim, isso. É isso, porque por isso que é mais do que pensar a arte como instrumento de educação, porque esse uso instrumental é o que a gente não quer, a gente quer essa coisa de pensar da arte como, né, disparadora de pensamento. Então, quem olha o site vai ver artistas pouco óbvios, assim, pouco conhecidos, assim, né? Então, a gente, por exemplo, na pandemia, a gente produziu muito material pensando as questões do momento. Então, a fome, né? A questão da alimentação, a questão, os medos das crianças, porque era um momento de muito medo, né? Todo mundo isolado, com muito medo. A questão da violência contra a mulher, né? Estar em casa, o que significava estar em casa, né? Para crianças que não têm uma casa estruturada, para uma mulher que vive violência na própria casa. Então, a gente foi trazendo temas que não são fáceis, mas que vão sendo trazidos de várias maneiras, né? Por diferentes artistas. A gente poderia dizer que é no bom sentido, uma forma de transgressão, digamos assim. Isso. Né? Atingindo isso que a gente tem no dia a dia, e vai muito pelo que as gurias falaram no primeiro episódio também do podcast, que é essa questão da história da escola incompleta, né? Que vai se completando à medida que o tempo vai passando e que todo mundo vai aprendendo coisas novas. Os professores também, né, Débora? Exato, e o incompleto, nesse sentido, ele não é negativo, pelo contrário, ele é sinal de processo, e que a Projeto é uma escola com um princípio construtivista, e o construtivismo, ele fala disso, né, de que as coisas não estão prontas a priori, elas não vêm prontas, elas estão sempre em processo de construção. Então, isso interessa muito no modo de pensar a escola, a gente está em busca, a gente até fala, assim, da arte e educação. E tem um artista, né, que é o Kamenitzer, que fala nem arte nem educação, quer dizer, encontrar um caminho ao meio, e esse caminho, ele não está pronto, ele está em aberto, ele está sendo o tempo inteiro pensado, repensado. Isso aqui acho que a gente pode manter, isso aqui acho que já não tem mais nada a ver. E o currículo da escola, ele é assim, a gente não olha para ele uma vez e nunca mais. A gente passa o ano inteiro mexendo. Eu já tenho agora a organização curricular, eu já tenho lá meu arquivo 2024, em que eu já tenho coisa que eu estou pensando, eu acho que para o ano que vem a gente tem que entrar com alguma coisa que a gente não tinha até então, né? Então, é uma escola viva. E na minha tese eu falo da escola como espaço de gentes, né? Porque é a escola, e não é a projeto só, mas a escola como uma instituição é essencialmente um espaço de gentes. Né? Se saírem agentes da escola, o que sobra? Então... e eu acho muito interessante, professoras, a gente foi na Projeto, a Porto e eu, e os espaços de arte, né,
sejam quais forem, biblioteca. Todos, até os banheiros tem espaço de arte. Até os banheiros, tem os corredores maravilhosos, enfim. E o próprio ateliê realmente é um espaço vivo, com gente circulando. E a Débora falava das gentes, né? Gentes como as gentes, que nem a gente diria. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa proximidade com o artista dentro da escola e o artista local. Vocês, por exemplo, trazem artistas que são, por exemplo, muralistas, né? Que pintam muro em Porto Alegre, que pintam prédios e que usam calça jeans, tênis, são jovens, né? E isso traz para os alunos muito pequenos a visão de que qualquer um pode ser artista, desde que desenvolva o seu talento, que tenha técnicas, enfim, e que os artistas não são pessoas distantes que falam outra língua e se vestem com roupas esquisitas. Isso eu acho uma coisa muito, muito, muito profunda, muito presente no projeto, né? Acho que eu posso dizer, antes da Débora comentar, posso dizer assim, como mãe da escola, assim, é muito legal ver o quanto as crianças se envolvem, assim, né? Tanto com os artistas, quanto com os escritores, com os músicos. Então, tem, assim, nesse período que o meu filho está na projeto, tem cenas marcantes, assim, né? A paixão pela Sônia Rosa, a escritora, né? A banda Ultraman, que eles conheceram. Então, assim, eles começam a se sentir íntimos dos artistas. Então, eles vão falando assim, o Antônio Bueno, a Hélida, né? Assim, cada artista, assim, ano passado era quem era a Laura Castilhos. Então, né? Chegam em casa assim, eu falei com a Laura e tal. Então, assim, é uma intimidade muito legal, né? A gente imagina, assim, que eles vão lembrar muito disso quando forem maiores, né? Porque geralmente é isso, essa ideia do artista como alguém afastado do cotidiano, da vida mundana, né? Então, é outra relação que eles estabelecem. Tem uma história muito bonitinha do Nelson Coelho de Castro, que a gente estudou há muitos anos, ele no Zafari fazendo compras. E as crianças, Nelson! Nossa, eu me senti muito importante. A gente estudou na projeto. Eu lembro, ele disse. Que amor. Então é isso. São os mini fãs da família. Os mini fãs. Ontem ainda eu fui no aniversário, ontem à noite, e aí tinha um casal da projeto lá, e eles assim, não, porque amanhã nós vamos ter que ir lá na Zona Sul, porque tem um show da banda, da Ultraman, e imagina que, ele já nem tá mais na escola, o filho, tá? Mas imagina que a gente não vai, porque eles viram íntimos, eu digo, coisa boa. São essas marcas, né, eu acho que a projeto deixa e quer deixar, e pretende, assim, de fazer parte mesmo, de ser parte do trabalho, da vida e tal. E, por exemplo, o Antônio Augusto Bueno, que a Lu falou, eu acho muito legal. O Antônio é um parceiro nosso desde bastante tempo, inclusive ele foi sujeito de pesquisa da minha dissertação e foi, assim, né, Lu, a minha referência para a escrita da tese, inclusive os desenhos dele compõem também parte da minha tese, enfim. E ele é um artista que caminha pela escola coletando as coisas que a natureza vai deixando pra gente, o galinho, a folha, né, a pedrinha, então tu conversa com ele, ele vai tirando dentro do bolso, achei tão linda essa pedrinha aqui, achei no caminho da escola, achei, e aí ele passa ali na frente da escola, e as crianças, olha lá, Antônio, oi, Antônio, você me manda mensagem, olha, eu passei aqui, deixei uma folhinha para vocês, então, é muito legal, né, é de uma simplicidade, e ao mesmo tempo, é de uma potência, né, de uma força, fazer pensar que a arte é tudo isso, né? Que a arte é o que transborda da vida, o que faz a gente ser o que a gente é. Quer dizer, eu me emociono falando disso, porque ficar assim, o dia inteiro falando o dia inteiro. Mas eu acredito muito, eu acho que a arte faz a gente respirar. É isso. Tu tá falando muito dessa questão, né? E já respondendo um pedaço da pergunta que eu vou te fazer, tu tá comprovando que a arte facilita muito, né, o processo educativo. Mas como isso funciona na prática, no dia a dia da escola, Débora? Certo. Eu não sei se ela facilita. Não sei se eu diria que ela facilita. Eu acho que ela provoca. Porque ela nos desafia muito, né? Na minha dissertação, eu perguntava para os professores e para os artistas como é que é a relação entre arte contemporânea e educação.
E aí tinha respostas muito interessantes, porque eu digo que não, por isso que não facilita, em que as pessoas diziam assim, eu adoro arte contemporânea, mas eu morro de medo de trabalhar arte contemporânea na escola. Quer dizer, e isso interessava para a minha pesquisa, pensar essas coisas que seriam, sei lá, é uma contradição? Não. É disso que parece, né? Parece. E é isso, mas é isso que a arte quer. Ela quer te provocar, não a ter medo, mas ela quer te provocar a tirar o chão. Ela quer te provocar a pensar aquilo que tu ainda não sabe. E a escola, então, é isso, assim, a gente pensa os projetos, tanto os projetos de arte, quanto de outros componentes curriculares ou áreas, sempre pensando assim, o que de diferente vai ter aqui? Como é que a gente vai pensar? Eu poderia, sei lá, começar apresentando um artista, mostrar imagens e dizer, vamos lá, façam uma pintura a partir do que esse artista, do que a gente viu. A gente costuma pensar uma pergunta que mobilize alguma produção, sabe? E aí que vem a dificuldade, não é qualquer pergunta. E às vezes a gente pensa, isso para todas as áreas, tá? Às vezes a gente elabora lá toda uma coisa e as crianças vêm e te trazem uma coisa assim, meu Deus, a gente não tinha pensado, a gente não tinha olhado para o artista ou para a leitura dessa forma. E a gente tem muitos relatos que estão na tese também. Depois a gente podia falar um pouquinho o que é isso de cenas e imagens, né? Mas de artistas que se surpreendem com as perguntas, de músicos que se surpreendem com o que vem das crianças, porque nunca tinham parado para pensar no seu trabalho dessa forma. A Teresa Coester, eu lembro muito, assim, que as crianças diziam, porque ela faz um desenho todo diferente, assim, e aí eles diziam, Teresa, a gente enxerga 2 tipos no teu trabalho, o desenho rabiscado e o desenho que tu pensou para fazer. Olha! Nossa, nunca tinha olhado para a minha obra dessa forma. E vocês enxergam a diferença? Sim, a gente enxerga. Eles iam mostrando para ela. Então, quer dizer, eu sempre digo, dê em linha para as crianças, que a coisa vai embora. Se a escola não se abre para oferecer possibilidade e ficar tranquilo em saber que quando eu abro, muitas coisas podem acontecer, aí eu acho que, se não for assim, não tem sentido, gente. A educação está ultrapassada se não for desse jeito. Eu queria saber da Lu e também da Débora, o que é preciso levar em conta em relação a essa faixa etária ao trabalhar com arte contemporânea? Porque é uma faixa etária, são crianças muito novas, né? Uhum. Eu posso dizer assim, eu acho que é a melhor faixa etária para trabalhar, porque eles não têm as nossas barreiras, né? Como adultos, a gente começa a ter várias barreiras, né? Sim. Eles não têm esse... Então, para eles com eles é muito mais fácil, porque as crianças, elas já têm um jeito, né, poético, se elas são estimuladas para isso, né? Se elas têm possibilidades para isso, de estabelecer relações inusitadas, né? Um exemplo que eu dou, às vezes, é um gesto, né, que as crianças fazem. Pega uma caneta, eu digo assim, isso aqui é um aviãozinho. Esse gesto que a criança faz na brincadeira é o gesto que os artistas fazem. Sim. Né, de diferentes maneiras. Então, para elas, às vezes, é mais fácil, né? E aí, só que aí, qual é a questão, né? Que aí, isso é uma das questões que a gente trabalha no nosso grupo, é a formação do professor, porque o medo está no professor, não na criança. Então, quando o professor diz, eu tenho medo de trabalhar com arte contemporânea, é porque ele não conhece, não teve acesso, e por isso que a gente quer transformar esse acesso e pensar a formação do professor para que ele também se abra para isso. E é isso que a Projeto tem feito, né, nos últimos anos, de pensar essa formação do professor que vai atuar com a criança. Então, o medo e a dificuldade é mais com o professor do que propriamente com a criança. Então, o professor vai podendo... entrar por aí. E tem mais uma coisa, assim, complementando e buscando responder, assim, Lúcia, o que tu perguntou, com a faixa etária que a gente trabalha, da educação infantil ao Fundamental 1, eles estão num período de muita experimentação. Eu não tenho obrigação de formar artistas, e nem matemáticos, nem nada. Eles estão num momento em que é tudo, imagina, para os pequenininhos é uma primeira aproximação. Então é isso, eles estão muito abertos para receber. E por isso que eles transformam isso que eles aprendem em coisas que a gente às vezes nem consegue imaginar. Né? E é isso, assim, às vezes, essa semana ainda eu conversava com uma criança que, enfim, veio de um outro espaço, de uma outra cidade, e ele dizia assim, ele acompanhou a primeira aula de música na Projeto, que as crianças estavam lá, tocando instrumento, cantando, se divertindo, e ele disse assim, nossa,
A aula de música que eu tinha até agora era de aprender a tocar flauta. Daí eu disse, tá, mas todo mundo tinha que comprar flauta e tocar. E eu, se tu gostava, eu odiava a aula de música, ainda mais quando tinha prova. Prova de flauta. Prova de flauta. Cada um ir lá tocar. E aí ele disse, aqui tá, assim, pode levantar, pegar instrumento, dançar, tocar. Pode não, deve, né? Então, acho que é um pouco disso, assim. E tá todo mundo aprendendo, os conteúdos estão todos sendo trabalhados, mas de um outro jeito, é pensar a escola de outros modos, né? Acho que é disso, assim, que a gente fala. E, Débora, especificamente se a gente for falar dessa questão das cenas e imagens, que a gente estava falando um pouquinho antes, se tu puder entrar um pouco mais nesse assunto para a gente entender melhor. Tá. É algo muito simples, né, Lu? Que virou uma tese, e primeiro a gente achava, será que isso dá conta de uma tese? Então, primeiro era cenas de escola, entrou imagens, porque a gente começou a compor, fazer textos, né, Lu, e a Lu começou a trazer imagens, mesmo fotos de lugares que ela visitava, então, orientando estágios. Mas as cenas são simplesmente registros que eu venho fazendo desses 35 anos, de situações as mais inusitadas que a gente puder imaginar, no cotidiano da escola, tanto de crianças quanto de adultos, de familiares ou de funcionários, enfim, coisas que eu observo, por estar super atenta a tudo que acontece na escola, e fui registrando. Tipo assim, tem uma cena que não está na tese, mas a gente riu ontem, né, Lu? O filho da Lu, quando começou na escola, acho que foi a primeira retirada de livros, porque eles retiram um livro na biblioteca, levam, leem em casa. O que ele retirou? Um catálogo da Bienal do Mercosul. Nossa! E tinha 6 anos. Uma emoção, mostrou para os colegas, chegou em casa e a Lu, Débora, ele trouxe um catálogo. Olha a viagem, né? Porque, assim, ao mesmo tempo, o que passa? Mas é um orgulho, né? É um orgulho, né? Mostrar para a mãe que ele está atento ao que a mãe faz, né? Que ela tinha em casa o catálogo, e ao mesmo tempo, chegando na escola e mostrar para os colegas que ele manja de Bienal, que ele conhece. Quer dizer, essas pequenas situações, mas eu acho que elas têm uma potência, porque elas mostram que as crianças pensam, que as crianças estabelecem relação, que as crianças inventam, que as crianças têm uma abertura e que às vezes a escola vai fechando, né? Então, assim, é isso, ou é a criança que diz assim, uma aula lá produzindo alguma coisa, e que ela diz assim, nossa, como eu gosto quando eu tenho tempo para pensar. Quando eu tenho tempo para pensar, é a hora em que realmente eu sei que eu estou criando alguma coisa. Então, assim, são pequenas situações. A menina, essa semana, o pessoal do 5º ano lá discutindo frações, estava super difícil, estavam discutindo um problema que a gente problematizou mesmo, assim, é um problema que eu e a professora sentamos, agora como é que a gente resolve isso? Vamos provocar. Mas a gente teve que treinar ele antes, assim, porque era difícil. E aí a menina disse assim, só um pouquinho, eu acho que eu consigo resolver isso, mas eu vou lá no quadro explicar. E aí ela vai, e gente, ela faz aquele quadro se transformar, e ela explica, e quando termina os colegas, meu Deus, como é que conseguiu? Eu fiquei pensando, era difícil, mas eu me concentrei aqui. Então, é disso que a gente fala, sabe? É disso, assim, as coisas não estão dadas, mas elas têm um início, elas têm uma provocação, e a gente vai trabalhando. Onde vai chegar? Não sei, vamos tentar, vamos ver, vamos descobrir. O que interessa é o caminho, né, Débora? Isso. Então, essas são as cenas que eu acabei juntando e montando uma tese, trabalhei com o que eu chamei de linha de força, que é a arte contemporânea, o estranho, que aí eu fui lá no Freud buscar essa ideia do estranho, e o Freud diz o estranho é aquele que te procura em casa, é aquela sensação, aquela situação que tu luta para não pensar nela, mas tu tá sempre tentando buscar, sabe? E aí eu vou buscar algumas cenas que eu acho que tem a ver com isso. Então é a arte, o estranho e o mínimo, pensando de um modo mais filosófico, o mínimo como potência, essas pequenas cenas mínimas, mas muito fortes para pensar a escola. Então é disso, assim, então ali que foi desenvolvendo a ideia de cenas, e aí a gente foi escrever um artigo, né, Lu, e a gente pensou, vamos botar umas imagens agora de escola também, e aí a gente foi trazendo cenas e fotos, né, registro escrito e as imagens para compor também essa ideia de escola. Bom, a gente já está se encaminhando para o final, professoras, mas a gente já viu que a arte não faz parte do
currículo da projeto, ela está no dia a dia mesmo da projeto. Na vida, né, da projeto, né? No pátio, na sala de aula, no corredor, até no banheiro tem arte, e a arte faz parte do dia a dia. Então, os alunos da projeto estão muito bem resolvidos nesse aspecto. Eu queria, para a gente encerrar, e que vocês contassem, para quem está nos assistindo, sejam pais que já são pais de alunos da projeto, ou outros que querem vir a ser, e que estão querendo conhecer mais a escola, como é que essas pessoas de fora descobrem como se trabalha a arte, onde é que elas acessam esse material, né? Vocês falaram no site, e também, se for possível, onde as pessoas buscam mais informações do Arteversa também, que é um projeto super interessante. O Arteversa tem um site, né? Que é www.urgs.br/Arteversa. A gente tem Instagram, tem Facebook, então é bem fácil de achar, né? Acho que a gente tem trabalhado para que ele se tornasse um site bem amigável, né? Para as pessoas sintam a vontade de procurar, então é bem aberto, né? Bom, a projeto tem vários canais também, né, Débora? Porque, assim, o Arteversa é um grupo que tem, né, uma vida própria, enfim, que tem inspirado algumas escolas, como a Projeto e outras, né? E claro que a gente tem uma proximidade muito grande, né, pela atuação da Débora, enfim, né? E a Projeto tem os canais que as coisas podem, as mostras culturais, né, Débora? E a gente o Arteversa lançou um e-book essa semana, né, Lu? Sim. Tá bem lindão também. Enfim, vale. Vai ter depois impresso, né? Vai ter impresso, a gente vai fazer uma festa depois, um evento de lançamento. Mas o nome do livro chama Arteversa, Arte, Docência e Outras Invenções. E é um e-book que está disponível online. Tem artigos de todo o grupo, todo mundo. Tem muitas formas de chegar a ele, então, né? Gurias, sim, é bem fácil de encontrar. Eu só queria dizer que tem vários canais, tem lá as redes, né? O Instagram, tem o site e tal, mas o melhor jeito de conhecer o projeto é visitando o nosso espaço. Para sentir, né? Para viver a projeto com a gente. E esse material todo de arte que está na escola, ele tem uma vida, ele faz parte de coisas que aconteceram na escola e que seguem acontecendo. A gente sempre pergunta, quando termina um projeto, o que esse artista, esse músico, esse autor deixou para a gente, que a gente não tinha até então, o que a gente aprendeu, que a gente não sabia, e o que a gente leva disso para frente da nossa história. Essa é a ideia sempre. Gurias, para a gente, então, encerrar aqui, brevemente a gente perguntaria para vocês assim, o que vocês acham que o Projeto vai trazer para que as pessoas conheçam mais a escola e as filosofias de trabalho da Projeto? Eu acho que ele pode muito. Não pode, projeto mesmo. Eu acho que é um canal bem importante, bem bacana, não só para quem se interessa por educação, mas para quem quer conversar sobre as coisas do mundo contemporâneo, assim. Então, eu acho que ele é um canal que eu torço que ele seja muito acessado e muito aproveitado, porque conteúdo para isso acho que tem, né? É isso aí. Eu acho que o podcast sempre é um canal, eu tenho ouvido muito podcast, eu acho que é um canal que ampliou sua relevância, né, então acho que pode ser uma forma das pessoas conhecerem, né, ouvindo, vendo, né, conhecer esses detalhes, né, essas minúcias do que é o trabalho da escola. Acho que vai ser muito bom. Muito bem, professoras. Olha, adoramos esse papo, passou voando. Voando, né? A gente convida todo mundo que está na audiência. Daqui a 15 dias tem o episódio 3 do Projeto. A gente vai falar de uma escola anticapacitista e que acolhe as diferenças. Então, te inscreve no canal do YouTube da Projeto, ativa as notificações, segue a Projeto no Instagram, @escolaprojeto, e nos segue também no @Quase Sem Pauta. A gente se vê em breve. Obrigada, Lu, obrigada, Débora, obrigada por estarem com a gente. Obrigada, meninas. Foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Projeto. Realização Quase Sem Pauta.